Bom dia, igreja. Graças a Deus por mais um dia em nossas vidas. E nós podemos agradecer ao nosso Deus pelas bênçãos recebidas diante do nosso sono reposto, o nosso descanso. Queria meditar com os irmãos lá no Salmos 20, quando Davi ele sai para a batalha. Davi era um rei que estava disposto a fazer as guerras necessárias e ele sabia que isso era necessário defender a sua pátria. Mas o interessante, meus irmãos, que eu quero colocar, a partir do versículo 5, nós vamos tecer esse pensamento, que diz assim, Salmos 20, a partir do versículo 5. Celebraremos com júbilo a tua vitória, em nome do nosso Deus acharemos pendões. Satisfaça o Senhor todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido, ele responderá do santo céu, com a vitoriosa força da sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. É interessante nós colocarmos, irmãos, que na guerra há um investimento, um orçamento estrondoso. Os Estados Unidos ele coloca mais de 700 bilhões de dólares em orçamento bélico, acompanhado aí da Rússia, da China, muito lá abaixo, mas são bilhões e bilhões. O interessante é que quando Davi ele sai para guerrear, ele sabe que celebraremos com júbilo a tua vitória, em nome do Senhor acharemos pendões. Na verdade, era o Senhor dos Exércitos que ia à frente do seu povo. Na verdade, é o Deus Todo-Poderoso, aquele que nos concede vitória, aquele que nos dá o conforto, aquele que nos dá o consolo, é aquele que sonda os nossos corações, que enxuga as nossas lágrimas, que nos direciona. Mas o interessante, meus irmãos, é que Davi era um homem, foi um rei, e segundo vários estudiosos, ele nunca pegou e saiu para guerrear batalhas por si só. Ele só entrava em guerra quando Israel era atacado. Ele não saía para anexar territórios, ele não saía para fazer escravos, ele saía sim em batalhas para poder defender a nação de Israel. E sabe, meus irmãos, ele confiava no Senhor. Ele confiava no Senhor de tal forma que ele coloca e diz assim, olha, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Mas que carros são esses e que cavalos são esses? Na verdade, Israel era o povo lá da antiguidade que eles tinham o exército. Eles não dispunham de carros bélicos, eles não dispunham de cavaleiros e nem dos seus cavalariços, né? Eles não dispunham de cavalos. Eles depositavam sua esperança, confiança no Senhor, que Deus estava à frente. Mas o interessante, meus irmãos, é que nós podemos ver isso lá em Deuteronômio. Se você chegar lá em Deuteronômio, no capítulo 20, diz o seguinte: quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e vires cavalos e carros, e povo maior em número do que tu, não os temerás, pois o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, está contigo. Quando fores a chegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dir-lhe-á: ouvi, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos, que não desfaleça o vosso coração, nem tenhais medo. Não temais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos, para vos salvar. Meus amados, a verdade é que Davi colocava sua plena esperança, confiança no Deus do Senhor, o Deus de Israel. O Senhor Deus de Israel, ele batalhava as guerras. É ele
que vai fazer com que você seja um vencedor no sentido, meu irmão, espiritual. No sentido mesmo que você está acontecendo algo, entregue para o Senhor. Confie no Senhor. Deposite a sua esperança, a sua fé no Senhor. O interessante também, meus irmãos, é que Davi, quando ele foi chamado, né? E Deus prometeu a ele vitórias, e vitórias importantes. Deus fez com que ele fosse um homem vitorioso, e Deus fez uma aliança com Davi. Veja só, 2 Samuel capítulo 7, versículo 11. Desde o dia em que te mandei, houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te fez saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Deus havia prometido a Davi que os seus inimigos seriam derrotados, que seus inimigos estariam debaixo dos pés do Senhor. Mas essa é uma comunhão plena, direta. No início eu falei que para a guerra precisa ter um orçamento. E para a guerra, para ter orçamento, é necessário ter investimento. O interessante é que aqui, meus irmãos, o investimento aqui não é financeiro. O investimento aqui é o nosso tempo. Quanto tempo eu tenho investido na comunhão com o Senhor? Quanto tempo você, meu amado, tem investido na comunhão com o Senhor? Quanto tempo você passa com o Senhor, meditando na sua palavra, investido na sua palavra? Sabe, a palavra de Deus fala lá no Salmo 119, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ele direciona, ele diz para onde nós vamos, ilumina, mostrando o caminho por onde devemos seguir. E sabe, meus irmãos, há mais uma coisa. Davi, ele lutava e ele guerreava, sabendo que o próprio Deus haveria de lhe dar a resposta necessária. Meus amados, é uma coisa muito importante, é nós sabermos que nós somos do Senhor. E nesta celebração, nesta comunhão que Davi possuía com o Senhor, é necessário que possamos perceber que tanto eu e você precisamos investir tempo. Precisamos ter tempo. Mas estamos investindo esse tempo? Há uma outra promessa que o Senhor fez a Davi, que está lá em Samuel, no capítulo 17. 1 Samuel 17, no versículo 47. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Centenas de anos antes, lá em Deuteronômio, quando Deus tirou com força de poder, derrotando 10 deuses lá do Egito, eles tinham os melhores carros de batalha, eles tinham os melhores cavaleiros, eles tinham os melhores cavalariços, eles tinham os melhores carros bélicos, assim como o Egito, a Mesopotâmia, os caldeus, depois os assírios, os fenícios. Mas o Senhor está à frente do seu povo. Eu gostaria que você pudesse perceber que Deus, Ele olha para você, Ele olha no teu coração, Ele sonda a tua mente e quer nos dirigir. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. Para terminar, meus irmãos, é necessário que possamos investir um tempo, e nesse tempo é necessário que possamos perceber como é maravilhoso
termos esse tempo. A Bíblia diz o seguinte: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado. 1 Timóteo 6,12. E nesta comunhão, meus irmãos, de combater a nossa vida, do momento que nós estamos na vida cristã, Timóteo também fala, o apóstolo Paulo, orientando Timóteo, diz que todo aquele que quer viver piedosamente irá padecer perseguições. E interessante que para que nós possamos agradecer bênçãos recebidas, Davi, Salmo 20, é um salmo de louvor, de oração, orando pela batalha que haveria de acontecer. Alguns estudiosos colocam isso no Salmo 20. E o Salmo 21 é justamente o agradecimento e tudo pela batalha que já aconteceu. Leia o Salmo 20, leia o Salmo 21. E terminando, meus irmãos, é Ele que nos dá a vida eterna. Ele nos dá o perdão. Por isso, nós devemos viver para Ele como pecadores perdoados. E devemos viver, e através desta vida eterna, Ele nos concede filiação. Amados, agora somos filhos de Deus. 1 João 3:2. Você já é um filho de Deus? Pense, agradeça o que Deus tem dado a você. Agradeça porque o Senhor, Ele guerreia nossas batalhas e nos dá segurança e nos garante vitória em o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.